pessoal, estamos aqui gravando mais um episódio do ProConecta Podcast e hoje nada mais nada menos que nossa entrevistada será... A dona Tatiana Aquiliano, é ela que vai ser entrevistada. Eu sou Patrícia Santana, faço parte dessa equipe do ProConecta, trabalho com a curadoria e a pesquisa prévia antes de fazer o evento. E hoje, na verdade, quem vai ser a entrevistada é a Tati. Ela vai contar um pouco pra gente de como foi as experiências, que ela já foi mais de uma vez, no SXSW. O SXSW é um dos melhores e mais importantes eventos sobre criatividade, negócios criativos, inovação, tecnologia, que acontecem no mundo. E é muito importante estar muito antenado nas coisas que estão acontecendo ali. E a Tati já vai há alguns anos lá, né? E eu queria que ela contasse um pouquinho mais para vocês sobre isso. A gente até pode começar, né? Podemos, Então vamos lá, podemos. conta pra gente como é que é esse encontro. Ele acontece em Austin, no Texas, Estados Unidos, para quem nunca ouviu falar, né? Uhum. E ela vai contar um pouco então pra gente como é que foi essas experiências. Conta essa prévia, assim, como foi de um ano para outro, o que que mudou, o que que você sentiu, assim, de novidade realmente. É um lugar só de novidades, né? Então, o que que realmente É, marcou? eu posso dizer que para mim foi uma coisa muito bacana poder participar do SXSW. Eu comecei aí, né? Fui a primeira vez em 2024. Agora, nas três últimas edições, eu venho participando. Então, 2025 e esse ano, 2026, também estava lá. É, eu achei um evento sensacional, É, porque ele é um evento gigantesco. Austin vira, assim, para, né? para em função realmente desse evento. Ah, explica E, para o pessoal como é que é, porque não é um evento que acontece em um centro só de, né, sim, de eventos, né? Ele é espalhado pela cidade. Conta um pouco dessa experiência para o pessoal, que é uma luta exato. poder assistir o SXSW com tanta Sim, coisa acontecendo. sim, sim. Até o ano passado, 2025, o ACC, que é o Austin Convention Center, é o centro de convenções lá da cidade, ele ainda existia. A última edição nele foi em 2025. Depois terminou o South By, ele começou a ser demolido. E aí, assim, ficou transformada a cidade, porque quando eu fui agora para 2026, quando a gente anda por Austin, você sempre se imagina entrando no ACC. Porque eu não sei, eu tive lá em 2024, 2025 e tinha o Era centro de convenção, era uma referência, né? referência. Exatamente, muitas das palestras, as atividades, os painéis aconteciam no ACC, mas agora não existe mais. E aí realmente, de fato, a cidade foi tomada por South By, né? Então, todos os lugares, todas as palestras, painéis, workshops, as próprias festivais, né? Porque, para quem não conhece, o SXSW é um evento que acontece desde 1987. Mais de 30 anos de evento para chegar nesse nível de Exato. evento, inclusive. Exatamente. E ele vem vindo, assim, ele começou com um festival de música, depois passou para festival de audiovisual, né, vídeo e filmes, e depois agora agregaram a parte de conferência, de inovação, tecnologia, né? Então, de uns tempos para cá. E aí, nisso tudo, acabou virando um super festival, um mega festival, né? Sim. Também agregaram a parte de comedy, né? Então, é bem interessante que ele foi se inovando ao longo de todos esses anos. Deixa de ser um mercado de nicho, que era música, e Uhum, passa a ser uma coisa que está falando de futuro, que está falando de novas sim, experiências, né? E tem uma série de atividades ali, né? exatamente. E esse ano, como não tem o ACC, não tinha o ACC mais, é aí que eles resolveram lançar a ideia do Village, do Sim. SXSW Village. E foi muito interessante, porque como as coisas aconteciam nos hotéis, né, os momentos aconteciam de repente em lugares específicos de marca, com ativação de marca, com eh, até os próprios festivais tinham as suas casas, né? Uhum. E bem interessante lembrar também que São Paulo tem um espaço lá, né? Que é a Sim, SP House. sim. Então, assim, a SP House também cresceu. Antes ela acontecia num espaço bem menor. Hoje, esse ano ela foi bem maior. Contou com Antes era uma casinha, participação. agora já é uma mansão. É,
aumentou o puxadinho. Então, assim, ficou muito interessante, porque a estrutura toda também absorveu muito ali os participantes do evento, então foi bem Os temas interessante. também Os cresceram, né, foram temas, tratados, né. sim. E ali, né, pensando nessa questão do, né, do foco, assim, do tema central, né, todo evento desse tipo tem um tema central. E o tema central do SXSW esse ano, o ano passado foi IA, né, IA, 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 então, e esse ano a gente viu eles trabalhando com a questão do futuro que pertence ao humano, né. Uhum. Então, o que que é esse futuro que pertence ao humano? Depois de tanta IA, depois de tanto É. pensar em mundos paralelos, né? Quando a gente pensa nos anteriores ainda, né? Então a gente Uhum. tem tantas coisas ligadas à tecnologia, e de repente esse foi o. Agora a gente tem que falar do humano, né? Como se Uhum. fosse uma coisa até descolada da gente, né? É. Comenta um pouco sobre como que foi isso, se isso causou impacto nas pessoas, se as pessoas estavam esperando isso. Porque a gente sabe que de um ano para o outro não muda tanto assim, mas o Não, que que é. é que porque isso foi diferente, né? Sair da Uhum. tecnologia hypada e tudo mais e trazer Sim. para o humano, assim, o humano passar a ser hype, né? Então, o que que é É. isso? Como é que pode, né, o humano é hype e É. voltar a ser hype, né, enfim. É bem interessante, porque quando a gente pensa no SXSW, hoje eu vim até uniformizada com o Ah, é verdade. SXSW, para representar e causar curiosidade, porque eu recomendo e indico para todos, quem puder, vá e participe, É. é muito bom. Então, assim, essa importância das conexões humanas, do humano no centro, eu acredito que foi muito conectada com a questão da inteligência artificial e da tecnologia dos últimos tempos, Uhum. né, desses últimos momentos aí. Quanto mais as pessoas pensam, o mercado pensa em tecnologia, mais abre-se um gap para o humano. E aí, muitas vezes, até a própria tecnologia é pensada no sentido de que só se pensa para ela nela. Sim. E E ela é um nisso, ferramental, né? Quem usa é um exato, humano, né? exatamente. Então, até para poder descolar desse sentido, é que foi causada essas provocações mesmo, né? Essa Sim. questão da gente começar a pensar que a tecnologia existe por uma ferramenta, como você mesma colocou, com uma questão de apoio ao ser humano, mas ela de fato não é aquilo que é para a gente ter como eh, parte sociabilizar ali. A gente precisa de outros humanos para a gente Sim, se sem conectar, dúvida, né? sem dúvida. Acho que, inclusive, quando a gente fala da questão de repertório, é isso, né? Repertório nada mais é que você conhecer outros pensamentos de outros seres humanos, né? Uhum. Outras soluções que outros seres humanos deram. Exato. E acho que dá para a gente pensar bastante na questão relacionada a processo criativo, né? Mas a gente vai deixar a IA criar tudo, né? E uma Uhum. das coisas que eu sempre falo para os meus alunos é a IA não vai criar, porque ela vai trabalhar com o repertório que já está disponível no mundo. Então, se você Uhum. quer criar, você tem que conhecer isso e aí superar isso. Aí é que tá o desafio. Ela joga na sua cara que você Uhum. não tem repertório, É, né? porque E aí o humano, né, tá no centro de novo. É um esforço do exato. design antigo já, né? A gente pensar nesse design que é centrado É. no humano. Pô, isso é livro, isso é artigo, isso é uma série de coisas que a gente já tá debatendo no design faz tempo, né? Então, Exato. como que isso apareceu, assim, para quem estava ali? Porque, do ponto de Uhum. vista acadêmico, isso não é uma novidade, mas do ponto de vista Uhum. do mercado, a gente sabe que o mercado já é mais resistente a colocar o humano no centro, né? Então, É, como que você percebeu isso, assim, para as aplicações? E economia é. criativa, óbvio. Eu eu percebi muito, assim, nas falas dos speakers, né, das pessoas participantes ali dos painéis, enfim, daquilo que eu vi, que existe uma preocupação muito grande em estipular que realmente, se o ser humano vai pensar na IA, tem que, ok, pense na IA, mas é sempre voltada para pensar no humano, para o humano. Então, por exemplo, o John Maeda, que ele é ele é muito forte nessa parte de design, né, Uhum. UX, né, É. UI, então assim, ele comentou até, fez um comentário muito forte sobre isso, né, que a gente precisa criar a IA pensando também no ser humano. Uhum. Porque como você falou, algumas pessoas não têm todo o repertório necessário para, de repente, usar a ferramenta.
Assim como tem que saber o modo também que cada vez mais você vai usar, no sentido de você tem que ter uma boa escrita, você tem que ter uma boa leitura, uma boa interpretação, porque sem esses recursos básicos, assim, que a gente precisa ter, e que por isso que a gente pensa, poxa, por que que eu fui na escola, né? Por que que eu participei de tudo isso? Por isso que eu Tudo fui você usa aprender no tudo resto isso. da sua vida. Até hoje tem coisas de física e de química que eu falo, ah, agora entendi, a gente aplica nesse negócio aqui, né? Exato. E se você não tem isso, né? É. Capacidade de interpretação de texto que as pessoas estão perdendo, né? Exato, Então, se você não vai conseguir criar um prompt correto e chegar na exato. expectativa que você quer. Então, nada mais é do que você pensar para o ser humano, né? Então, ali quando você vai pedir para a máquina te devolver alguma coisa, você tem que pensar em como você quer aquela coisa e no ser humano que vai receber aquilo. Sim, é de humano para humano. Uhum. Não é Não de um. deixa de ser. Continua sendo, né? De humano para humano. É sobre humanos. É. IA é igual um martelo, é igual um Uhum. pregador, é uma tecnologia, né? Tá no meio do Exato. caminho para você. É só uma solução, é um processo de solução, né? É. Eu acho que enquanto não sacarem isso, não achar que aquilo é só um gênio que tá ali fazendo tudo para Uhum. você, fazer prompt É, precisa de ética para você fazer prompt, porque senão você pode fazer um prompt exato. bastante Até essa problemático, parte de né? ética, eu vou entrar, vou Pode trazer uma falar. coisa bem curiosa nessa parte Uhum. de ética, porque eu assisti uma palestra bem interessante. Eu não me lembro o nome dela agora, mas foi bem interessante. Ela trouxe assim, da IA, que não era inteligência artificial, era inteligência ancestral, era Ah, ela inteligência trabalha com o é, que já foi com feito, aquilo né? que já foi feito. Então, assim, ela estava retomando isso, né? Que a gente pensa na IA, sim, mas a gente também tem que pensar na herança que a gente recebeu de inteligência, em todo o passado que a gente recebeu, toda essa informação, essa bagagem que a humanidade carrega Exato, para aplicar daqui para frente. exato. Né? Então, eu achei muito bonito quando ela usou esse termo de inteligência ancestral. Com certeza, com certeza. Eu acho que cabe bem com uma pergunta que eu encontrei aqui para a gente conversar, Legal. que é o que muda para os criativos quando a IA passa a executar tarefas que antes pareciam que eram exclusivamente humanas. Aí emendar isso, né, com o John Maeda, quando ele declara que o SXSW, ele declara isso no SXSW, que os designers estão projetando para a IA e não para humanos, né? O que isso muda, então, no processo criativo de marcas, de produtos, de comunicação, né? Então, É, o que que tem de humano nesse processo, né? A gente sim. sabe que começa no humano, termina no humano, mas É, e aqui no meio, né? Como que exato. esse instrumento... É, você sabe que o John Maeda, eu gostei muito da palestra dele, porque ainda cheguei cedo, madruguei para ver a palestra dele, que é Tipo, super com um pompom concorrida. assim na frente. É, eles soltam um reporte, né? Enfim, é super interessante. E cheguei porque eu estava ansiosa por isso, porque eu trabalho na minha rotina diária, eu trabalho com projetos de digitalização, né? De produtos digitais, né? Então, para mim era fazia todo sentido de estar nessa palestra. Sim, E até por conta do trabalho. E aí ele trouxe isso e eu fiquei pensando, nossa, realmente, porque se você não tem uma boa fase de discovery, né, uma boa fase de imersão, diagnóstico, que você está ali imersa no seu cliente ou, por exemplo, no usuário uhum, dessa plataforma, dessa ferramenta, você não vai conseguir absorver tudo que é necessário, tudo que ele precisa para construir algo que atenda à necessidade dele. para dar a solução que ele precisa, né? Exatamente. É. Acho que você esquece isso, que é o elemento básico do design, né? Eu sempre Uhum, gosto de falar do baixo design, assim, com baixa tecnologia, sabe? uhum, Assim, olha a quantidade de modelos de pregador que existem no mundo, entendeu? sim. Existem milhões de tipos, mas assim, qual que é o melhor para a sua realidade, para aquilo que Uhum, você vive, entendeu? Você é, vai colocar o pregador e vai nevar? É uma coisa. Vai pegar vento, vai pegar né, sol, vai pegar chuva, né? Qual é o melhor tipo de pregador para você, né? é. Então, acho que é um pouco isso, né? A gente, Uhum, que é uma premissa do design, né? A gente pensar sim, justamente qual é a solução que a gente está dando, para quem a gente está exato. dando essa solução, É, né? muitas vezes as pessoas pensam no design como só algo que é feito, né? Assim, o design puramente como algo gráfico, É o né? produto. O produto, o gráfico, enfim. No fundo, o design nada mais é do que função.
Se aquilo tem uma função, ele tem um design para isso. Ele foi Uhum. desenhado para atender essa função. Uhum. Então, as pessoas, a gente tem que aprender a nomear corretamente as Sim, é coisas, uma sabe? solução, É, as exatamente. soluções, É. assim. E aí, quando você pensa que realmente que o design pode estar aplicado a N coisas, é que o leque abre. E aí o repertório ajuda, porque você começa a enxergar as coisas de uma outra forma. É, você falou de eletrônico, de, né, de fazer infoprodutos, assim, né? Eu lembrei de uma coisa muito legal, assim, é de você pensar no, agora, no momento de antigamente, assim, né? Do Orkut, que só deu Ah, certo no Brasil, sabe? E a aham, tristeza das pessoas quando fechou o Orkut. Na verdade, deu certo no Brasil porque culturalmente funcionava aham. aquele display, aquela maneira de se comunicar, né? Dentro Sim, do país, né? No resto do mundo, ninguém entendia como é que aquilo funcionava, entendeu? sim, é. Nem o sobrenome do cara era assim que pronunciava, né? Mas virou Orkut no Brasil. Então, quando a gente pensa nesse, né, em infoprodutos, né, Uhum, também tem essa questão da localidade, da cultura, né, que também é, são elementos que a gente precisa sim, levar em consideração. E eu tô falando isso porque eu lembrei da questão do Proconecta desse ano que a gente vai trabalhar com a questão do território, né? sim, Então, quanto os territórios são importantes, você compreender os territórios para você dar uma solução, para você dar a função da maneira como, né, exato, aquelas pessoas vão conseguir entender melhor, exatamente. né? Inclusive, puxando esse gancho do Proconecta, o Proconecta nasceu muito, assim, realmente no mesmo ano também que nós, porque eu sou sempre enviada pela ProImagem, né? Eu vou para cobrir o evento, trazer realmente essas informações, porque a agência, a produtora envia, né? Uhum. Algumas pessoas do time, né? E eu acabei indo desde 2024, mas eu acho que é importante a gente ter essa visão e quando a gente teve essa visão, trouxe essa realidade do SXSW para cá, para São José, eu acho que consolidou ainda mais a intenção que a Renata tinha de lançar um evento autoral da ProImagem Sim, sem e que dúvida. virou o Proconecta. Sim, sem dúvida. Então, a gente ajudou muito assim nessa construção e até para entender como que o evento nasceria, como o Proconecta nasceria, É. sabe? Isso que eu acho muito bonito, que a gente foi lá, a gente presenciou tudo, né, vivenciamos aquela experiência toda, mas a realidade do Proconecta é adaptada para a realidade do Vale do Paraíba. Ah, sim, é outra, né? É, Então, é um evento inicialmente só de um dia, né? uhum, Não tem como a gente não falar de tecnologia, estamos num é, lugar onde o cenário é esse, né? Então, aham, mesmo assim, a gente já está crescendo para outras frentes, né? Esse ano já é, vamos falar de turismo, patrimônio, né? Que era um é, assunto que a gente ainda não tinha contemplado, né? Então, a ideia é ir realmente crescendo e trazendo exato. da mesma maneira que o SXSW fez, né? Foi crescendo Exato, aos é. poucos, né? Começou daquilo que era o típico de Austin e foi Sim, e vai indo para outras trazendo os frentes. assuntos pertinentes, assim, relevantes para a gente conversar. Eu acho que isso que é importante. A Sim, gente sempre ter em vista aquilo que, de repente, a gente precisa olhar com um pouco mais de carinho. sim, sem dúvida. Dentro do mercado, até mesmo das entidades que circulam, né, que orbitam esse ecossistema todo que a gente vive, né, Sim, essa sem sociedade, dúvida. mas... Aí tem um tema que eu estou procurando aqui, que era um tema que a gente estava falando Aham. antes, e que eu queria que você explicasse um pouco sobre ele, não sei porque eu não tô Ah, achando. Peraí que eu vou achar acho que eu ele. sei qual que é. Do world Bem, building. isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre o world building, na verdade, para Uhum. a gente não precisa falar de liquid brand agora, a gente vai falar Ah, sim. desse outro universo, para Aham. justamente as pessoas entenderem o que que é essa proposta, como que ela se desenvolve, como que a gente pode pensar isso, inclusive, para as marcas e para a economia Sim. criativa do Brasil ou da mesmo da região, assim. Sim, eu acho interessante porque esse termo word building, ele não surgiu de agora, né? Ele Não. já surgiu Uhum. faz um tempo. Ano passado, inclusive, nós conversamos, fizemos o MVP desse podcast Exato. no ProConecta, ao vivo. É, ao vivo, é verdade. E recordando, eu me lembro que a gente Episódio conversou, zero. episódio Episódio zero. zero. E a gente, recordando agora, a gente comentou sobre essas construções, mas era aplicada ao case da Disney. Eu não sei Sim, se você sim. se recorda. Lembro, Lembra? lembro, lembro. Então é bem interessante. E agora ver que outras marcas estão pensando essa construção de mundos, mas aplicada à realidade delas. Uhum, Então, a Dove pensa de um jeito, a Unilever, né? Pensa do jeito dela para a marca dela, enfim, a Dove uhum. pensa
focado no nicho dela. Então é bem interessante pensar que uma marca pode construir mundos. Uhum. Mas eu acho que isso daí está muito atrelado também ao propósito que a marca tem, a Sim. comunidade que ela quer criar, Ou que sabe? ela já tem, né? Exatamente. E aí consolidar esse mundo de fato com aquilo que precisa atender o público e atender a marca. Uhum. Criar essa conexão, né? Tá bem alinhado. Sim. Uma pessoa que fala muito sobre comunidade, eu acho muito bonito falar, eu até me emociono quando eu vejo a palestra dele, porque ele falando, ele é sensacional. É o Jack Conte, né? Uhum. Então, ele é sensacional. Ele é um músico, né? Então, tem várias habilidades e tal. Ele é um criador, assim, compositor. E ele tem uma banda, né? Com a esposa dele, outras pessoas. E ele faz algumas coisas que são muito fora da caixa. E ele prega muito. Todo ano, ele tem uma palestra no South by. Sim. E eu faço questão de ir na palestra dele, porque eu acho sensacional. Sempre ele cria coisas novas. Não fica Então, requentando o tema, né? Porque também tem não. muito. Quando o evento é muito grande, a gente vê isso É, acontecendo em vários lugares, né? exato. E ele fez mais ou menos como um manifesto, assim, sabe? Ah, isso é legal. Ele leu um textão que ele tinha escrito e ele falou assim, olha, é, vamos ser mais humanos, né? Nesse sentido mesmo de ter mais conexões, de pensar no ser humano para poder fazer criar uma música ou criar uma dança. Aí ele trouxe um dançarino no palco, né? Quando não ficou só ele falando. Entendi. Ele Uhum. construiu um ambiente A que experiência, né? Eu trouxe a exato, experiência, né? exato, que fez com que todo mundo entendesse aquilo que ele estava querendo passar e que absorvesse de uma forma que fosse realmente efetiva, sabe? Uhum. Para entender assim tudo isso que ele estava trazendo. Eu achei muito bonito e ele trabalha muito bem em comunidade. É um Sim. ponto que ele sempre traz é a questão de comunidade, porque se não fosse a comunidade dele, ele não teria conseguido chegar onde ele está hoje, que hoje ele é dono da Patreon. Acho que, se não me Tá. engano, é esse nome, que é uma concorrente do Spotify, por exemplo, uma plataforma, só que ela faz com que as pessoas realmente consigam, os artistas consigam realmente um Um retorno retorno, sobre uma o. monetização de melhor qualidade, né? Exato, sobre a obra deles, né? Isso que eu Sim. acho muito legal. É, que o Spotify já é como a Amazon, né? Quando nasceu É, era legal, né? Mas depois mas foi são virando monstros plataformas, né? capitalistas, assim. Não, eu acho É, que tem coisas que são muito legais de pensar, é, realmente, o que, né, se estabeleceu, né? Quando você sim, pensa numa Amazon, por exemplo, é, todo esse universo que a gente tem de autores independentes não é uma coisa que existia antes uhum, dela, ela é, proporcionou isso, né? é, Agora ela explora isso, uhum, mas é a mesma coisa o Spotify, né? uhum, No começo também foi o lugar onde abriu espaço para muita gente, mas é, agora já está num outro lugar. Mas é. isso não é um problema, é só a Não, gente pensar o que significa e por que esse trajeto sim, aconteceu e o que isso tem de impacto em economia criativa no mundo inteiro. é, Porque aí são plataformas mundiais, né? Aí o exato. impacto é em todas as comunidades que É, estão envolvidas nisso, exatamente. né? Eu acho até que dentro, por exemplo, do Spotify mesmo, né, pegando esse exemplo que é mais Uhum. forte assim para todos, né? Tem muitas pessoas que conseguem também construir comunidade dentro do Spotify. Sim, sem Então eu acho dúvida. que é muito a forma como você vai fazer, como Sim. você percebe isso e consegue colocar em prática. E muito menos a plataforma em si. É, eu acho que Embora eu ache legal remunerar bem os artistas, sem concordo dúvida. com o Jack Conte, mas Sim, sim, sem dúvida, assim. Eu acho que tem uma coisa que é. Quando a gente fala que uma coisa é um instrumento, né? é, A gente não pode esquecer que o instrumento em si, ele não é nem, ele não tem positivo nem negativo, é, né? Então eu posso usar isso daqui para tomar o que está aqui dentro, que vocês nem imaginam o que que seja, né? é Mas água. também posso usar isso daqui para jogar na sua cabeça, entendeu? Tipo Sim. assim, te machucar. Então, na verdade, o instrumento em si, É, ele não tem o positivo e o negativo, né? O é, exemplo que eu sempre dou é a da fissão atômica, sabe? Ela uhum, serve para gerar energia limpa e também serve para fazer a bomba atômica. É o é, mesmo princípio. Então, assim, se a gente olha, né, essa questão do instrumento, a IA ou qualquer outra tecnologia, as é, plataformas, né, como instrumentos, tem é, sempre ali coisas muito legais que estão acontecendo e também tem sim. o lado
É, perverso e eu dessa tecnologia também. Ela pode ser sim, utilizada para esse lado perverso também, sim. né? E eu até acredito que um dos propósitos do SXSW foi justamente esse, provocar reflexões de entender assim, essa tecnologia é para isso, mas eu posso usar para esse Quais são lado negativo e lado quais positivo. são as outras Quais as formas, né? formas que eu posso e eu quero usar para o negativo? Não, vamos fomentar isso para o positivo. Não, sem dúvida, assim, Hum. principalmente as plataformas que tem essa coisa do, né, das pessoas entrando, então se É, conectando uma com as outras ali dentro, né? é, A maneira como isso pode ser utilizado de uma maneira positiva ou negativa, ou no meio do caminho, né? uhum, Assim, sim, tipo, não é à toa que a gente faz etnografia digital, entendeu? Então, aham, um dos instrumentos de pesquisa da antropologia hoje em dia é a antropologia digital. Você vai lá, aham, vai para aquele meio e fica convivendo ali com as pessoas. é, E é como a gente entrar num grupo e ficar estudando aquele sim, grupo e tudo mais, é exatamente o mesmo processo, né? é, Com os mesmos desafios éticos, inclusive, né? De uhum, como que você vai lidar com as pessoas ali e tudo sim, mais. E vamos entrar, então, numa outra questão, que não é bem outra, decorrente dessa mesmo, que é a aham, questão da IA e o novo papel do criativo. uhum, Quando a gente pensa na IA, eu penso hoje em dia, assim, né? Vou fazer uhum, um projeto, alguma coisa é, assim, coisas que eu demorava, às vezes, assim, um mês para fazer. Ou uhum, melhor, vou dar um melhor exemplo, assim, de aceleração, né? Quando eu comecei a fazer entrevistas e para, né, sim, pesquisas em antropologia, eu lembro que eu tinha que transcrever na mão. Então, eu hum, tinha que ouvir um pouquinho, transcrever para mim, né? Isso demorava semanas para você uhum, transcrever, né? Aí tinha que fazer revisão é, disso. Aí depois é que a gente ia, aí depois de é. transcrever todas, aí é que você ia cruzar. Eu A faço gente isso hoje. A gente até viu um exemplo no filme que concorreu ao Oscar, o brasileiro, né? É. Que o agente secreto, que as meninas estavam ouvindo as fitas para poder fazer a transcrição, né? Exatamente. É uma coisa tão, pra gente é meio Não, fora e hoje a hoje, gente né? faz Assim. uma reunião, como a gente faz, por exemplo, eu com você, a É, gente faz uma reunião, essa reunião já é transcrita naquele momento, sim, eu já jogo numa IA que eu fico conversando com ela, ela vai me dando os resultados, e aí se eu preciso cruzar com outra, eu já vou para outra IA e já jogo 3, é, 4, 5, 15 conversas lá dentro e cruzo isso. Então, o que antes eu demorava 6 meses para entregar numa pesquisa, eu faço em uma semana hoje. é. Então, assim, A né, gente ganhou muito tempo com isso. será que a gente ganhou Então, mesmo? essa é A uma minha pergunta, pergunta. essa pergunta tem a ver com esse novo papel do Essa é uma criativo, pergunta. porque os criativos podem fazer mais rápido hoje. É. Como se dá isso, então, que acaba não sendo tão rápido? A gente tem os prós e os contras nisso, eu imagino, porque assim como é igual o Homem-Aranha, né? Aquela coisa lá, com Grandes poderes grandes têm poderes grandes tem grandes responsabilidades. responsabilidades, É. exatamente. Então, assim, a gente ganha uma ferramenta que consegue agilizar o nosso tempo de desenvolvimento, a gente consegue fazer um trabalho de 15 dias em 3 dias, Em 2 horas, em 2 horas, dependendo, mas assim, aí eu acabo pegando, eu tenho mais trabalhos na minha mesa para fazer por conta disso. por conta disso. Então, A resistência à IA não é uma boa, hum, então. é, Porque o então, mundo já não, está acostumando com esse ritmo. exato. O mundo já está acostumado com esse Já ritmo, vive nesse já ritmo. vive. Então, assim, tudo é prioridade, a gente sabe, né? Isso não é desses tempos de agora, sempre foi, mas hoje acho que por conta realmente dessas facilitações acabou agravando ainda mais esse senso de urgência muito grande nas pessoas, a gente mesmo, né? Uhum. Mas a gente tem que tomar um certo cuidado, porque também eu preciso ter uma atenção voltada para aquele trabalho. Não é só a ferramenta me entregar, eu também preciso ter um trabalho em cima disso, Sim, né? Também não é tudo que eu consigo desenvolver com inteligência artificial. A sim. gente precisa realmente ter esse equilíbrio. Mas eu concordo que a inteligência artificial, todas essas ferramentas tecnológicas que estão vindo aí hoje, elas facilitam muito, porque é, essa cultura maker, sabe? Hum. Do, Fala um pouco disso, então. O que é essa cultura maker agora com esse mundo de IA todo na mundo. frente? Porque aí qualquer um pode ser É, maker agora. Então, tipo, é, como é que funciona isso, assim? essa cultura maker, para mim, quem tem repertório consegue fazer, porque Estudem.
Estudem, não tenham preguiça. Conhecimento não É. ocupa espaço. E não é só estudo, eu acho que é Ah, vivência também, também. sabe? Então, assim, você tem que ter o estudo, com certeza. Eu aprendi de casa isso, primeiro os estudos, depois o lazer, primeiro os estudos, depois outra coisa, enfim. Mas se você também não sai da sua realidade e não vive outras experiências, você também não consegue ter essa visão, esse repertório que precisa para você Sim. desenvolver as coisas. E quando a gente tem essas experiências diferentes, você acaba vendo com outros olhos e essa cultura maker fica mais forte, porque você não fica preso àquilo que você faz. Uhum. Você acaba fazendo de tudo. Sim. E aí acaba entrando no generalista, enfim. Esse foi o debate do ano passado, do South by, não entra agora. Mas Mas eu é acho algo que você entra, pensar, né? é a gente pensar no É. desdobramento, o quanto um evento Uhum. também não está isolado do outro, né? Ele É, vem trazendo um debate há 30 anos, entendeu? exato. O que que é inovação, o que que é criatividade, né? Então ele não É. larga esses elementos, Não. mas ele vem há 30 anos debatendo e trazendo para o mundo, e entregando para o mundo, É. né, esse Exato, e universo, ele né? traz esse fio e muitos falam, né, que o SXSW ele vê daqui para frente. Então, assim, daqui para frente, você vê 5 anos. Nesse South by de 2026, por exemplo, Uhum, 2026, 27, 28, 29, 30, 31. Então, uhum, até 2031, uhum, esse South by cobriu os temas, vamos supor, uhum, né? Isso que sim. é interessante. Ele não tem uma visão de longo prazo. É, 5 anos é o limite é, da tendência. Quando a gente fala é. em pesquisa de tendência, esse é o limite da pesquisa, Uhum, é 5 anos. sim. Daí para frente é cenários futuros, aí Ah, então. são outros métodos, são outras formas de fazer a pesquisa. Mas voltando aqui para essa questão né, dos creators, né, a gente pensar nas marcas, nos creators e no novo Aham. marketing, né, que a gente está entrando, eu vou entrar com a provocação, na verdade, do Leandro Barreto, Uhum. que é CMO da Unilever, né? Ele falou que você não constrói nada, você expande os mundos da marca participando de mundos que já existem. É. Então, um pouco essa ideia né, da construção de mundos que a gente estava falando, Uhum. né? Como que isso acaba entrando nesse universo de criatividade também, porque se ele Sim. já existe, como que eu faço para expandir? Eu vou expandir para onde? Aonde que faz É. sentido eu expandir, né? Então, como que foi para você assim, ver as palestras que trataram dessas questões e inclusive eh, a própria web falando que não ia ter mais relatório de futuros É. e tudo mais, se não tem, Fez o continua, enterro do fez o relatório, né? enterro do relatório, mas continuou vendendo, mas tudo bem, né? Então, Aham. como é isso, assim, esse enterro é do quê, né, que ela quis É. passar pra gente? Acho que era de um mundo que não tinha IA e agora a gente tem um mundo com IA, É. né, ou outras coisas ligadas à É. tecnologia que acabaram com o formato relatório É. dela, né? A Amy Webb, ela é muito queridinha do South by, né? A gente sabe É disso. dona da brincadeira, Todo né? mundo gosta dela, ama e concorre para ir na palestra dela, né? É uma das mais concorridas, aliás. Mas, assim, ela enterrou, ela fez todo. Entrou, assim, foi uma Mise-en-scène. experiência, né? Entrou uma banda tocando a marcha fúnebre, teve velas, enfim, ela criou toda uma atmosfera para fazer esse anúncio, né? Aham. E aí ela acabou mostrando que não é bem que ela disse que o relatório morreu, mas assim, a gente sabe, né, que acaba que existe, continua existindo o O fruto, formato né? O mudou, né? formato O mudou, formato mudou. E eu acho que faz exato. sentido isso, assim, É. porque os formatos tradicionais são grandes Uhum. textos, longos, É, para especialistas. sim, É um pouco a ideia de você ler um artigo científico, de ler sim, né? As pessoas não querem saber disso, elas querem ser mais é, rápidas, né? Então, é. querem ser mais enfáticas, assim. Sim, até para não, porque não tem muito tempo para perder, né? Sim, Mas exatamente. eu acho que a construção dos mundos é um pouco isso também. Por exemplo, ela criou uma atmosfera ali, E sabe? Para expandiu, que as né? pessoas expandiu, para que as pessoas entendessem o que é o propósito dela, né? Eu Sim. acho que isso que foi interessante, E ela assim. usou para além de uma palestra simples, né? É, Ela usou toda uma performance para fazer isso, sim, né? E marcar na mente das pessoas, né? exato. E aí a gente tem um elemento aqui, né, que a gente destacou, que é a era dourada dos eventos, né? Então, essa Hum, retomada,
do É, presencial, assim, muito forte. Acho que até o sim, Village é um pouco essa coisa de circular, de conhecer sim, de estar pessoas, ali né? conectado, de sentar no sofazinho e Isso. ficar, trocar ideia com alguém do lado que sentou, que você nem conhece, né? E Exato, dar eu acho aqueles isso, barrão. exato, eu acho isso super bacana, assim, de É. pensar. E aí o Júlio Solares, ele falou que os eventos não podem ser falsificados. Uhum. Em um mundo cada vez mais digital e artificial, o encontro físico se fortalece. É. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos. Eu gostaria também de falar sobre o Júlio, porque eu gostei muito da palestra dele. Ele é um dos bambambãs, assim, né? Dos queridinhos dessa parte de eventos. E tudo que ele trouxe na palestra dele, eu praticamente tirei foto de todos os slides, assim. Então, é bem Mesmo que tu interessante. saiba que você pode baixar É, depois, é uma fome, né, de já é, ter aquilo na mão, é. né? Então, e é bem legal porque ele trouxe essa questão do presencial que que a gente volta a ligar, conectar o ponto lá atrás, quando a gente começou a nossa conversa, que o ser humano está no centro de tudo. Sim. Então, assim, quando a gente tem um evento e esse evento ele é presencial, a gente está ali é, realmente, né? Participando, a gente está ali para aquilo, né? Eu Uhum. mesmo, quando vou para o South By, eu tenho minhas rotinas aqui, mas eu paro tudo porque não dá para conciliar trabalho e participar do evento, porque você não vai estar presente no evento. Sim. Então, eu achei bem interessante tudo isso que ele trouxe. Ele deu ótimas dicas. Eu acho que a gente pensar, olhar também para as gerações, eu acho muito É, importante. isso é bem legal. A gente tem O muitas que que gerações é? coexistindo É, e o hoje que em que é presença? dia, Nós nunca tivemos tantas gerações vivendo ao mesmo tempo no mundo. É a Uhum, primeira vez que isso acontece, né? Aí, né? além disso, eu acho que tem uma coisa legal da gente pensar o que que é presença para cada Aham, geração, entendeu? Porque tem, se a gente pensa uma geração onde presença está sim. full, nem o celular entra, entendeu? Você tem Uhum, que estar de corpo e alma no é. lugar ali, pensamento, sentimento, tudo naquele mesmo lugar. Uhum, Enquanto que para outras gerações, geração Z, por exemplo, estar é. conversando com alguém no celular, face to face, Uhum, é presença também, entendeu? Então, assim, o é. digital não deixa de ser um tipo de presença. Então, Sim. a gente entender isso, né, torna esse humano no centro super complexo, porque Sim, cada geração vai ter uma vai ter maneira, né? uma maneira de pensar e ver as coisas, né? É, e isso para evento faz toda a diferença, né? Você Sim, pensar se vai ser um evento híbrido, se vai ser digital, se vai ser exato. presencial. E presencial, o que que é o presencial? Eu sei que resumir, assim, tudo que a gente vê no South By é muito difícil, Ah, porque é com certeza. muita coisa, a gente fica realmente. Desde as experiências É. pontuais, né? Eu lembro de um ano que tinha uns carneirinhos para fazer carinho. Hum, E aí eu ficava pensando, mas por que carneirinho para fazer carinho, né? é. E fazia um super sucesso e tudo mais, Uhum, assim. Aí tinha a ver, na verdade, com essa coisa da fofura, que a gente tinha uhum, perdido isso, né? Com, né? é, Da coisa do se deixar levar pela coisa que é uhum, amorosa, gostosa, né? é, Isso tinha sido deixado de lado. Então, assim, eles trabalham muito com o que está faltando, né? Quando a gente sim, faz pesquisa de futuro, é muito isso. É, quando você aham, fala assim, tal coisa é tendência, porque esse negócio todo mundo já esqueceu como é que faz. Então, isso uhum, vira tendência, né? Isso vira uma é, coisa que as pessoas exato, desejam. E aí eu vejo muito isso que você está falando, assim, sabe? uhum, Essa coisa da conexão, é porque a gente perdeu a conexão. Então, é, a gente tem que aprender de novo, ou a gente tem que sim, inventar uma nova forma é, de se conectar, e né? você sabe que, assim, uma coisa mais disruptiva que eu vi dentro do South By. Aí até perguntar para você justamente para a gente fechar, o que que foi uma coisa que te, assim, sabe, marcou, assim, tipo, Aham. nossa, todos esses dias É, aqui, o que que marcou você? Porque é uma semana, tá? Só para vocês é, saberem, sete começa numa dias. segunda e termina no Não, domingo, não, né? começa numa quinta Aí e que o próximo vai termina. começar numa É que o segunda. O próximo próximo é numa mudou. Aí segunda e vai vai começar terminar no. no domingo, é. Exato, no próximo vai ser Mas são segunda a sete domingo. dias, né? São 7 dias. É que esse foi de quinta a É quarta-feira. quarta-feira. É. Mas, assim, o que eu vi de mais disruptivo, realmente, que eu gostaria de trazer, assim, compartilhar, foi uma questão de que um cientista, ele está utilizando inteligência artificial para poder entender, interpretar a linguagem dos animais. E no caso ali, ele pegou os golfinhos para Uhum. trabalhar e tal, entendeu ali. O golfinho é um animal muito inteligente, né? A gente É. sabe disso. É, já Ele é efetivamente falado, comunica, né? né? Ele realmente tem uma comunicação e ele consegue se comunicar com os humanos, Uhum. né? Isso é interessante.
Mas ele está desvendando essa linguagem através do uso de inteligência artificial e desvendando essa linguagem, ele vai conseguir criar uma conexão, de alguma forma, um idioma que possa Uma ser tradução. uma tradução, para fazer ali uma conversa entre golfinhos e ser humano, sabe? Entre os animais e o ser humano. E no final, no contexto geral, assim, o que ele trouxe foi o seguinte, que se a gente conseguir fazer isso, se o ser humano conseguir realmente interpretar os animais, será que no futuro os animais vão fazer parte Da da, nossa da nossa sociedade. sociedade, da nossa democracia? Eles vão ter voz na nossa democracia? E eu fiquei pensando, eu falei na hora assim, gente, George Orwell, Revolução dos Bichos. Com Não é certeza. possível. Ele, assim, um livro antigo, mas Uhum. super atual, Muito, né? muito. E eu, Leitura obrigatória, olha como repertório é importante para você ver uma palestra, fazer é, as conexões e é. poder ter insights a partir E esse disso. livro é muito bom, É, Revolução dos Bichos é muito legal. Mas assim, eu fiquei pensando, eu falei, realmente, será que pode acontecer? E eu falei, gente, acho que pode, se ele chegar nesse nível, né? com certeza. Não sei como que tudo isso vai se dar, são outras provocações que a gente tem que fazer, refletir, mas eu achei bem interessante. Aí você sabe que ficção científica é esse universo, né? É a Uhum. gente pensar em universos que são. Se a gente imagina, em algum É, momento a gente consegue chegar. Eu é. lembro disso, assim, que fui fazer um trabalho para a Samsung há muito tempo atrás. Uhum, Logo foi o primeiro trabalho que a gente fez na empresa, assim, né? uhum, E eles queriam entender algumas coisas a respeito do tablet no uhum. Brasil, assim. E aí eu lembro que a gente fez todo um passado, assim, né? Fez toda uma pesquisa, assim, e já aparecia em 2001 uma Odisseia no Espaço, entendeu? Uhum. Então, décadas antes, É, já era a ideia da prancheta que é digital, que você digital, né? já comunica ali direto, né? Então, quer dizer, ele já tinha pensado, né? As É, os pessoas já tinham. próprios Jetsons, né? Assim, uma série de coisas que você olha nos Jackson e fala, nossa, a gente é muito mais Ah, o pessoal da avançado do que geração mais isso. nova já pesquisa aí, Google, Perplexity agora Perplexity, pesquisa, pra vocês é, não saberem o que que é. é um desenho animado de Uhum. ficção científica, né? De É, futuro. E muita coisa a gente é muito mais avançado, né? Então, acho que isso é bacana a é, gente perceber, assim, faz parte, assim, para quem gosta de é, estudos de futuro. Eu lembro que eu sempre falo isso em sim. cursos, tanto de currente quanto de tendências, de É. construção de cenários futuros. Eu falo assim, leia ficção científica, você tem que estimular a sua imaginação, Hum, entendeu? Que é isso que ele fez é, com você, foi. né? Quando, É, não só com você, com a com plateia, todos que com a estavam plateia, ali, entendeu? com Fala certeza assim, todo e mundo se a gente saiu. conversa com os golfinhos? Como É, é que vai ser o é. nosso mundo dali para frente, E aí a entendeu? gente fica pensando, por exemplo, traz isso para o Vale do Paraíba, para nossa região, né? Porque a gente vai lá, ouve, traz tudo isso para cá, para nossa Exato, realidade. E como é que a gente vive tudo isso aqui? Como é que a exato. gente pensa tudo isso aqui? Aqui É, a gente vai conversar com o Boto, é, né? Vamos tem conversar isso. com o Boto, Mas eu acho que faz sentido a gente depois fazer essas provocações. E é sem por isso dúvida. até que o ProConecta ajuda Exatamente, muito a trazer exatamente. essa conexão aqui. Vamos fazer um ping-pong? Opa, bora. Então vamos lá. SXSW para você é sobre tecnologia ou cultura? Olha, tem os dois, é difícil, mas eu diria cultura. Eu também. Acho que é cultura. IA como oportunidade ou ameaça para os criativos? Ai, gente, todo mundo fica meio ameaçado, mas eu acho uma oportunidade tão grande. Eu acho que é oportunidade também. Eu acho que a ameaça é quando você está muito acomodado e não quer É, aprender mais nada na sua vida. Então você fala isso. assim: ah, não, vou ter que A gente aprender. tem que encarar as Você- coisas às vezes, Eu acho que, aceita que dói menos e vai, e pronto. eu acho que é bem por aí mesmo. Presença física ou alcance digital? Isso é Ah, difícil. difícil. Depende do momento, né? Eu acho que tem horas que a gente precisa do presencial e é inevitável. Mas o alcance digital a gente também precisa hoje em dia. Eu acho que o mundo fica É. muito menor, né? A gente Restrito, né? fica muito mais fácil, Não, né? a gente precisa ali do digital também. Então, imagina o que que... Eu lembro antes desse universo, né, Uhum. antes da pandemia, Aham. era muito difícil um cliente aqui falasse para você, ok, vamos fazer digital. Era só a galera de startup, só a galera É, assim mesmo. Senão, mais pra frente. tinha que pegar um avião, ir até Porto Alegre, ir até Salvador, ir até Manaus para fazer uma reunião É, de menos de uma hora.
Uhum. Então, era investimento que você fazia, você fala assim, nossa, eu tenho que fechar com esse cara porque eu preciso pagar É. essa passagem. E olha a diversidade que a E gente hoje tem não, no né? digital, né, porque a gente Hoje eu consegue converso com um explorar cliente na outras China, sem coisas. problema nenhum, entendeu? É. Então, assim, como que Não isso... só Brasil, mas mundo Você conversa com a todo, sua irmã né. na Califórnia, eu Exato, tenho com os pesquisadores clientes na Nova também Zelândia, fora. entendeu? Só tem É. que acertar os horários só, né? Então, Exato, mas é. fora isso, não, né? Exato. O mundo fica acessível. Fica, fica. E eu gosto desse mundo acessível. É Acho bem que as legal mesmo. paredes, as bordas que estão colocando, as margens, não. Eu acho que vão precisar ser repensadas logo, logo. Elas têm que ser porosas, né? No mínimo, Uhum, né? No mínimo elas precisam ser é. porosas. E aí, vamos lá, tendência ou convergência? Ai, Não precisa, ai, quando não eu tá aqui, sei. não, Não pode... sei, não sei. Eu vou dizer tendência. Eu sou da tendência. É, eu vou dizer tendência. Eu Porque eu acho tenho que um pezinho convergência lá. já está É, confirmado, a gente já sabe o que está é, acontecendo, né? é. Eu E a acho que tendência ela é mais desafiadora, é às boa vezes, essa né? visão, né? Lá na frente. Eu acho que eu É. gosto disso. O frio na barriga, né? A É. tendência ela dá o frio na barriga, né? Uhum. Vamos lá, humano ou aumentado? A gente falou um pouco É, a sobre gente falou um isso. pouco sobre o Quer falar um aumentado, pouco né? mais sobre isso? Sim, que eu acho que é uma coisa que para a gente pensar em É. eventos e pensar também a própria experiência, né? Esse Uhum. universo aumentado, É. ele é diferente, né? Sim. Do que a gente está habituado. É. É uma nova sensibilidade, né? Exato. Eu tive a oportunidade até de experimentar o óculos, né? Aumentado lá do Apple Vision, né? Eu achei sensacional, assim, é bem diferente do que os óculos de realidade aumentada até. Eu Uhum. achei uma, O que que você achou que embora era ainda seja diferente? pesado, Ah, sim, eu sim, achei isso. que a imersão é bem mais Plena realista, mesmo, plena assim. do que Não fica com cara de eu tô num desenho animado ou num game, né? não, Eu tô não. realmente em outra Tô realidade, realmente né? em outra realidade. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar nesse sentido também. Acho que tem que ter o presencial, gosto muito do presencial, sinto falta às vezes, mas eu acho que o aumentado é bem interessante quando você quer estar em mais lugares e Sim, mais condições também, sim. assim. Mas o que aconteceu? Aí, material ou métricas? Matéria, Material ou métricas? mattering ou métricas? É. Difícil esse também. Ai, mas é que eu sou muito pessoa de contra dados não tem argumentos. Ah, argumentos, sim. Ah, há muitos argumentos contra dados. E Não dados sei. mal contextualizados geram decisões É, equivocadas. isso é. Ah, eu acho que eu sou um pouco dos dois. Eu acho que tem Sim. um mix aí, na hora Sim. Eu acho certa. que depende, né, É, do que a gente do está, contexto, do é. contexto. Hum. Repertório ou algoritmo? Ah, repertório. Repertório. Repertório que dá segurança para você Repertório. lidar com o Ah, algoritmo. o algoritmo só vai entender, interpretar, mas se você não tem o repertório, você não consegue fazer nada. E você não consegue nem ver se ele está respondendo para você do jeito que você quer, É, né? Você não consegue nem exatamente. avaliar, né? Então, Uhum. Austin ou São Paulo? Ai, gente. Olha, eu gosto muito de Austin, viu? E gosto muito de São Paulo. Sou de São Paulo, né? Sou nascida em São Paulo. Ai, eu amo a minha terrinha, mas eu diria que Austin é uma cidade que me prendeu, Te assim, pegou? que me pegou, me Ah, pegou. legal isso. Uhum. Legal. Você se abriu para um lugar Sim, que você nem esperava, sim, é né? uma realidade diferente. E Gosto. é Texas. É, Que é um lugar que as pessoas imaginam como um lugar bastante tradicionalista, porque é um estado sim, mais tradicionalista, né? Mais conservador. conservador, exatamente. Mas eles Mas são super Austin abertos, é um, são né? super, nossa, É um diferentes. lugar diferente ali. Outsiders mesmo. Otimismo ou realismo crítico? Ai, otimismo. Otimismo. Otimismo, é. Sempre no otimismo. Futuro inevitável ou futuro a ser construído? Futuro a ser construído. Com certeza. Uhum. É, acho que Futuro é construído, futuro não é dado. o bonito de tudo isso é a gente pegar um ponto aqui, um ponto ali, conectar e falar, isso aqui pode se fazer diferente, pode fazer desse jeito aqui. Eu acho que Você sabe esse é que, falando pensamento disso, inovativo. eu pensei por que que a web enterrou o relatório dela? Porque eu acho que os Uhum. relatórios antigos, eu nunca fiz relatório desse jeito, Aham. mas os relatórios antigos, eles são muito dizendo o futuro será. Eles são muito Uhum. categóricos, entendeu? É, Então, é isso, isso e isso. Esse é o futuro, entendeu? é.
Eu acho que com o mundo que a gente vive, que é extremamente fluido, extremamente areia movediça, não é nem fluido, É, sabe? Você não sabe aonde que você pode pôr o pé, o que que vai se transformar, o que que não vai se transformar. Sólido não o que existe, estava muito certo não né? tá Não é mais, mais. exato. Eu acho que Uhum. aí o futuro ele é sempre construído de acordo com Sim, o que é necessidade, o que é a necessidade do território que você está. é, Então, os futuros são diferentes, assim, eles são múltiplos, eles não são um exato. só, né? Então faz todo sentido ela enterrar o relatório dela, porque o relatório Uhum. dela ia por esse caminho É, de um futuro só, sendo que a gente sabe é, que hoje em dia não que dá talvez mais conta. não. O mundo é bem mais amplo, né? Ai, com Bem mais certeza. amplo que isso. Pergunta final, então, para você. Tá bom. Se o futuro pertence profundamente ao ser humano, o que exatamente sua criatividade está fazendo para reivindicar esse futuro? Ai, que pergunta difícil. O que que é. Peraí. Vamos lá, ó. Se o futuro pertence ao profundamente humano, Uhum. portanto diverso, por isso que não faz mais sentido ela fazer o relatório dela, Hum, o que exatamente sua criatividade está fazendo para reivindicar esse futuro? Que é diverso, que é é, mais amplo, que é cheio de possibilidades. eu acho que a criatividade tem que pensar de forma mais aberta, ampla mesmo, né? Não adianta a gente mais ficar se limitando aos raciocínios que a gente sempre aprendeu, teve na vida. Eu acho que tem que sempre a gente As receitas, entender né? Sim, as isso. receitas, as Não existe regras. fórmula, não existe receita. Eu sou totalmente contra, assim. Tem Hum. gente que fala assim, ah, segue a fórmula de fulano, segue a fórmula de ciclano. Gente, isso não existe. Para mim, isso não existe. Porque as coisas se comportam de maneiras diferentes. A gente aprende com Cicrano, a gente não precisa copiar Exato, Cicrano, né? exato. Então, eu sou muito mais pegar todo esse repertório, essa vivência, essas experiências que eu sugiro tenham na vida os mais novos. Se eu pudesse dar um exemplo, uma dica para os mais novos, principalmente, seria: vivam de tudo um pouco. Sim. Não se limitem, ah, não gosto disso, não gosto daquilo. Não, façam. É. Porque mesmo não gostando, vocês vão encarar de uma outra maneira, e vão trazer isso para a vida e vão poder usar isso para poder criar coisas diferentes e novas. Não se economiza, né? Eu Não se acho que às vezes economize. a geração É, Z, principalmente, economiza demais, né? Dá uma dó deles se economizarem tanto, assim. Tudo tipo, ah, não, mas eu não posso isso, não pode aquilo. Eu falo assim, pode, você pode, pode. vai, É, experimenta, vê como é que é, deixa é, rolar, né? é, É um medo de viver é. que... E ao mesmo tempo é um medo de viver para viver bastante. Mas você vai viver bastante para quê se você não tá Mas vivendo nada? enquanto isso, os próprios millennials às vezes ficam fechados ali nos É, seus escritórios, não os regradinhos e tal, não, tem que ser assim, tem que ser assado, performance, tal, vamos entregar. Mas no fundo, no fundo, se você não se permite a ter um dia, por exemplo, no Anywhere Office, sabe? Você fica tão ali limitado que você às vezes não é, consegue sair, sabe? uma coisa que eu aprendi com história da arte, trabalho com história da arte há muito tempo também, né? Então, assim, uma coisa que eu aprendi com história da arte é que as pessoas não são sensíveis de nascença, É. entendeu? Você tem que ser exposto à arte para poder Uhum. se sensibilizar, entendeu? É. Então, eu lembro até hoje, eu trabalhei no MASP um tempo, um curto período de É. tempo, eu trabalhei no MASP. E eu lembro de todo mundo falar que Cezanne era incrível. Eu olhava para o quadro de Cezanne e falava assim, Uhum. entendo ele racionalmente. E aí, um dia, aquele quadro fez assim, sabe? Aham. Vivendo, o bom de trabalhar em museu é que você convive com as obras, né? Então aí um Uhum. dia aquele quadro parece que ele virou assim, sabe? É. E eu falei assim, nossa, agora eu entendi, o cara realmente é um gênio, sabe? E o Hum. que que você entendeu? Eu senti pela primeira vez o Cezanne. Mas para eu Uhum. sentir o Cezanne, eu convivi com ele muito tempo, sabe? E é uma Uhum. coisa que não adianta você ficar olhando É. no quadro, sabe, no livro, não adianta É. você. E um Eu dos sou sem. meus grandes professores, assim, que é um grande historiador da arte, que é o George Colley, ele falava assim: nada substitui você vivenciar a obra. É. Nada substitui. Não. Então a gente tem que correr. Você vai na biblioteca, vai estudar, lógico, vai ler todos os livros possíveis, Uhum. mas nada substitui você É. olhar a obra. É, porque eu acho que a experiência, eu sou muito assim, quando a experiência que eu tô vivendo, independente dela, o que for, Uhum. o que seja, se eu arrepio, é como se eu sentisse aquilo. Mas você tá sentindo, Então, por isso você tá então eu arrepiando. falo, É? gente, arrepiei, mas por quê? Porque eu realmente senti. Eu acho que quando a gente vivencia dessa forma,
a gente É. tá pelo caminho certo. É, quando a gente mas você tem que se Se deixar, permitir. né, então, ou você tá aberto É, realmente, né, eu lembro que há pouco tempo eu vi um Saitombe, que é um pintor que eu gosto muito, e fazia muito tempo que eu não via um Saitombe, e é um Saitombe grande, assim, né, que eu uhum. virei na sala, assim, ele tava no meio da sala, assim, eu lembro que eu olhei, assim, eu nem percebi que eu tava chorando, entendeu? Assim, eu falei assim, nossa! E o que que ele pinta? Garatujas. Aí as pessoas falam assim, mas você gosta disso? Eu falo assim, eu gosto dele fazendo isso, entendeu? Ele sabe fazer isso, né? Então, não te toca? Tudo bem, Uhum. o seu repertório é outro, você vai ter É. outras obras que vão te É. tocar, né? Então, Tá vendo? mas você Agora tem que eu saber. tô pensando aqui, eu tenho que ir em alguma coisa pra descobrir o que que é garatuja. São desenhos igual de criança, assim, Ah, sabe? São tá. desenhos meio infantis, Tá assim, vendo são como a gente precisa garatujas. ter repertório? É São isso aí. garatujas, Muito desenhos de bom. criança são garatujas, assim. E eu Muito lembro bom. disso, assim, sabe? Foi há pouco tempo que isso Uhum. aconteceu. Mas a primeira vez que eu chorei com uma obra Uhum. foi uma criança que me fez ver uma obra, Tá vendo? entendeu? Então, Que bonito, né? é. Então, eu acho que essa coisa do se É, abrir, né? Eu é. acho que é uma coisa bem Legal. importante para a gente pensar o contato, né? Então, Ai, muito acho que você bom. respondeu super bem essa última pergunta Ai, que aqui e bom. agradeço imensamente a sua presença no nosso Obrigada. podcast, Sim. que a gente fez o número 0 e agora a gente está aqui continuando. Obrigada, Obrigada à obrigada, viu, audiência também. pessoal, por ter ouvido aí mais uma vez o nosso podcast ProConecta. Tchau, tchau, gente. Tchau.